Relatório da Polícia Federal revela o caminho que drogas e armas fazem para chegar ao Brasil. Segundo o documento, a maioria das armas é montada aqui no país. Segundo o relatório da Polícia Federal, a maior parte das armas utilizadas pelo crime organizado vem do Paraguai. Uma outra parte vem dos Estados Unidos. O rastreamento só foi possível após um trabalho de inteligência da polícia em parceria com outros países. Nós já temos um diagnóstico de que as armas longas normalmente vêm dos Estados Unidos, as armas curtas elas vêm do Paraguai, e a Polícia Federal conseguiu traçar esse diagnóstico aí através de um trabalho que vem sendo feito desde 2014 e que apresenta um raio-x muito preciso dessas armas que entram no Brasil. Mais de 9.000 armas foram rastreadas e o relatório sugere a adoção de 8 medidas para combater o tráfico de armas no Mercosul. Entre elas, limitar o acesso da população a armas pesadas, inventariar as armas de uso público e também aumentar o controle a lojas que vendem armas. Outra medida é rastrear imediatamente as armas importadas pelo Paraguai e Uruguai apreendidas no Brasil. O Brasil tem mais de 15.000 quilômetros de fronteiras, faz divisa com 10 países, sendo 9 tríplices fronteiras, e uma das mais importantes está no Paraná, com Paraguai e Argentina. Outros pontos de entrada de armas clandestinas no Brasil, destacadas pela Polícia Federal, são entre o Brasil com a Bolívia, Uruguai, Colômbia e Suriname. O aumento da circulação ilegal de armas no país contribuiu também para o crescimento do índice de mortes. A afirmação foi do diretor de investigação da Polícia Federal, que diz que esse diagnóstico vai tornar efetivo o combate ao crime organizado. As armas que estão entrando, elas passam a ser ilegais em algum momento, a partir da fabricação. Isso aí, então, em primeiro lugar, gera informações de inteligência que podem ser usadas pelas polícias do Brasil inteiro. Ela permite também a criação de políticas públicas e, inclusive, de políticas internacionais, já que o Paraguai e os próprios Estados Unidos, eles podem alterar aí a forma de controle das armas, principalmente no Paraguai. E permite também o desmantelamento de algumas quadrilhas, como vem sendo feito. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Amaury Andrade, que é especialista em direito penal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Esse relatório aí que a gente viu, preocupante, né? É um alerta para as autoridades? Sem dúvida. O que mostra nesse relatório, e por sinal muito bem feito por parte da autoridade policial, demonstra a fragilidade, a forma como as armas entram com muita facilidade, por falta de efetivo da polícia, por falta de aparelhamento, por falta de mecanismo realmente de controle. Então, é um alerta importante para as autoridades competentes, seja do Ministério da Justiça, do Judiciário em si, do Poder Executivo, para que possam se atentar que a entrada de armas realmente sem controle incide grandemente no aumento da criminalidade, ainda mais no que tange ao tráfico de drogas e os crimes de homicídios que são praticados com essas armas de fogo que entram no país. O Brasil tem uma fronteira conhecidamente aí gigantesca, né? Muito difícil fiscalizar toda essa fronteira. É um trabalho conjunto necessário aí para se evitar, já que os caminhos foram descobertos, para se evitar que tantos equipamentos para montagem aqui das armas, por exemplo, como essas drogas e armas traficadas cheguem ao país? Perfeitamente. No país, o nosso Brasil tem aí 15.000 quilômetros de fronteira, né? E nessa fronteira temos 10 países que estão ligados ao Brasil. O que de fato tem que ser observado e feito, pelas autoridades é criar os mecanismos, instalar as delegacias de polícia, o aparelhamento da Polícia Federal, no caso do tráfico internacional de drogas, que é a polícia competente, de poder inibir a entrada de armas, seja de forma terrestre, seja de forma marítima, seja de forma aérea. Quem trafica armas e drogas aí pode responder pelo quê? É punido de que forma? Então, no caso das armas de fogo, o tráfico internacional da arma de fogo, o próprio Estatuto de Desarmamento, na Lei 10.826 de 2003, traz lá a previsão no artigo 18. No caso de importar ou exportar, e a pena já incide em 4 a 8 anos de prisão. No caso do tráfico internacional de drogas, já está incidido lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Nesse caso, a pena é bem mais alta, que chega de 5 a 15 anos de reclusão. A gente vê aí muitas notícias na imprensa, de pessoas que são usadas para fazer esse tráfico de armas e drogas. Aí recebem um dinheiro para poder fazer isso.
Isso é comum ainda? E essa pessoa alegar que ela não sabia o que carregava também não vale, né? Isso está muito vinculado à necessidade, às vezes, da pessoa que é considerada famigerado mula, né? A pessoa que é contratada para fazer esse tipo de trâmite, né, de trazer armas ou drogas de um país para o outro. Isso é muito comum, tá, Érica? Infelizmente é muito comum devido à necessidade de muitas, né, muitas pessoas aceitam essas ofertas por parte dos traficantes maiores, justamente porque uma vez que a pessoa é primária e não está vinculada à própria organização criminosa, o próprio artigo 33, no seu parágrafo 4, já traz lá uma previsão de causa de diminuição de pena, né? Então, a depender do caso, nem sequer a pena de prisão ela é incidida. O trabalho de inteligência da polícia e dos órgãos de autoridade, das autoridades, é fundamental para coibir esse tipo de crime, esses tipos de crime, né, de armas e drogas. Sem dúvida. A polícia deve ser aparelhada, né, de forma efetiva, seja motivando os policiais, seja dando a eles mecanismos eletrônicos, né, que vão de acordo com a nossa tecnologia hoje para combater a criminalidade, trazer mecanismos de veículos, armamentos em si, né, para a própria polícia se proteger, é de extrema importância para que ela possa fazer um trabalho efetivo para combater esse tipo de crime. Mesmo que uma arma possa ser vendida num outro país, por exemplo, os Estados Unidos têm uma lei muito diferente do Brasil em relação a quem pode comprar, adquirir uma arma. Entrar com essa arma no país, no Brasil, é crime. Um produtor de arma, um fabricante de arma, ou mesmo um vendedor de arma num país que vendeu essa arma para essa pessoa, ele pode ser punido também ou não? Bem, pelo Estatuto do Desarmamento, não temos ainda uma previsão para o fabricante, e também no Código Penal, que poderia também trazer algum tipo de previsão. Como o Exército Brasileiro é o órgão de sistema que traz o sistema de controle e fiscalização, o Exército Brasileiro, para esses fabricantes que porventura fabricar de forma ilegal, que não vem de desencontro com a regulamentação vigente, o Exército Brasileiro pode punir administrativamente com multas para esses fabricantes. Mas penalmente, infelizmente, realmente nós não temos punição, seja no Estatuto do Desarmamento, seja no Código Penal. Tá ótimo. Obrigada, doutora Mauri. Eu conversei com a Mauri Andrade, que é advogado, especialista em direito penal, e conversou com a gente a respeito das armas que entram no país e também das drogas e da punição para esses crimes. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde, Érica. Até mais.